Números 14, do versículo 26 ao versículo 45, aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes assim: como eu vivo, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, aos que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vos as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandará a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandato do Senhor,
por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Porque os Amalequita e os Cananeu estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do conceito do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os Amalequita e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas sabedorias, quanto conhecimento é absorvido nas palavras das Escrituras Sagradas. Todos esses conhecimentos, diante de todas as palavras que estão nas Escrituras Sagradas, meus irmãos e minhas irmãs, que quanto mais você se aprofunda diante das palavras para o conhecimento da verdade, o conhecimento do Deus Criador, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você passa a se tornar um ser humano mais coerente de tudo na face da terra. Por quê? Porque a sua mente passa a ficar ligada direto aos procedimentos e determinações que o Senhor nos concedeu naquela geração e nos concede até hoje. Veja que nessa passagem, meus irmãos e minhas irmãs, da palavra de Números, né? Do capítulo 14 de Números, do capítulo 14, versículo 26 a 45, que o Senhor nos fala sobre aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Veja, meus irmãos, o Senhor tirou aquele povo que passava necessidade, que passava fome, passava por uma escravidão na terra do Egito. Levou para o deserto para ali, colocar ali numa terra que ele o prometeu. Mas, diante de tudo isso, para que chegasse até esse local, iriam passar por muitas dificuldades. Mas toda a dificuldade que às vezes vem para cada um de nós é para que nós tenhamos o conhecimento da realidade, o conhecimento da vitória. Então, se nós tenhamos, né, a liberdade da conquista que o Senhor nos concedeu, livrando e tirando nós todos do Egito, o Senhor abriu o Mar Vermelho para que todos... Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, a passagem do Mar Vermelho, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, para que todos aquele povo que se tornou nações passasse em terra. O mar, em profundeza, se transformou em terra. E ali passou todo o povo de Israel. Porque o Senhor estava com as mãos estendidas diante das águas, porque Ele é o Criador do mar, da terra e do céu. Então, Ele determina. E quando Ele determina, tudo obedece. Tanto a água, tanto a terra e tanto quanto o céu. Porque são criações do Deus Altíssimo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como é que pode aquele povo viu, né, o poder do Criador naquela passagem e depois que passou, por
começar a passar por uma dificuldade, mas justamente aquela dificuldade era para poder o povo, o Senhor entender que o povo que se mantivia em fé. Mas, diante de tudo isso, o povo começou a fazer vários tipos de murmurações. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, a fé daquele povo foi se perdendo diante do Senhor. Mas o Senhor estava ali com todos eles. Mas hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, na vida em que nós estamos vivendo, nesta geração que nós estamos vivendo, todas as determinações do Senhor não mudam. Se nós, cada um de nós, queremos uma vitória, queremos uma guerra, temos que manter a nossa fé diante do Altíssimo, que Ele é o Pai, que Ele é o Filho, que Ele é o Espírito Santo. Ele é o Todo-Poderoso. Temos que manter-se confiante, mesmo passando às vezes por dificuldade, para que nós cada vez mais ganhamos experiência e nossa fé cada vez mais se aumente. Então, se mantenha, meus irmãos. Se mantenha mesmo com a dificuldade, mas se mantenha diante das determinações do Senhor. Ligado à sua mente, o seu corpo e a sua alma. Porque um desses que estão ligados diante das determinações do Senhor, todo o seu procedimento na face da terra está em caminho da visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pense nisso. É assim que nós conquistamos na saúde, né? na prosperidade, né? No caminho e nas defesas perante todo o perigo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs, porque o Senhor, Ele quer cada um de nós diante das suas determinações. Por quê? Hoje é o dia comemorado, o Dia dos Pais, e o Senhor é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nós temos que agradá-lo. Então, por isso nós temos que agradar Ele, não a outros pais, esses 8 pais, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Deus está no controle de cada um de nós. Deus está no controle de cada um de nós. O Senhor é tão grandioso que Ele nos enviou o seu Filho. Lembraste? Lembraste? Que Ele nos enviou o seu Filho por amor de todos nós. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo por nós e nos libertou de tudo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Procura ler as Escrituras Sagradas. Na passagem de Números, do capítulo 14, versículo 26 a 45, que lá verá as determinações do Senhor e o que o povo murmurou de tal forma que foram castigados. Não murmuraste contra o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não murmuraste, porque o Senhor é amor, porém é justiça. Deus abençoe a todos.